Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferres, diretor administrativo, financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero agradecer a participação de todos vocês. Estamos dando início à divulgação do resultado da Simpar do terceiro trimestre de 2020. Vamos começar pela página 2, quando apresentamos a estrutura da Simpar. Estrutura essa preparada para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento e geração de valor de uma forma extremamente sustentável. Concluímos a nossa reorganização societária em 5 de agosto de 2020, quando tivemos aprovação por unanimidade dos acionistas minoritários. Criando isso, a holding Simpar, que o seu ticker é o SIMH3, e com isso nasce a JSL Logística, com foco 100% na sua atividade logística, deixando então de fazer o seu papel de holding, o qual passa a ser feito pela Simpar. Fizemos o IPO da JSL Logística quando tivemos uma captação de 694 milhões de reais, 100% primária. Nós temos muita felicidade em tudo que nós fizemos, mas a nossa maior felicidade é por acreditar e ter a certeza que estamos preparados para um novo ciclo de crescimento e de desenvolvimento de uma forma extremamente sustentável, que vai contribuir com a geração de valor para os nossos clientes, para os nossos acionistas, para os nossos colaboradores e para a sociedade. Com empresas, todas elas com equipe independente, com gestão separada, com metas e objetivos claros e com balanço sólido para aproveitar as oportunidades de crescimento em cada uma nas suas atividades. A Simpar está pronta para um novo ciclo de desenvolvimento de uma forma diferenciada e extremamente sustentável. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos aqueles que nos confiam e a toda a equipe nossa que tem trabalhado duro e forte para cada vez mais merecer a confiança dos nossos clientes, dos nossos acionistas e do mercado financeiro que nos dá bancabilidade para esse desenvolvimento. Passamos aqui na página 3, quando falamos de alguns dos principais destaques financeiros do terceiro trimestre de 2020 da Simpar. Tivemos um lucro líquido de 96 milhões de reais no terceiro trimestre, que significa um crescimento de 45% comparado com o mesmo período de 19. E 7 vezes superior ao segundo trimestre de 2020, desconsiderando os efeitos não recorrentes do segundo trimestre de 20. Tivemos um EBITDA de 587 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, que é um crescimento de 15% do mesmo período de 2019 e 25% relativo ao segundo trimestre de 20. Com uma margem EBITDA de 32,4%, 3 pontos superiores à comparação anual, o que evidencia o foco de eficiência e crescimento do grupo e o início de começar a usufruir da escala e das bases que foram construídas em cada uma de suas companhias controladas. Tivemos uma receita líquida de serviço de 1 bilhão e 800 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, que significou um crescimento de 2%, mesmo com o cenário ainda afetado pelo Covid.
e 36% superior em relação ao segundo trimestre, o que mostra o início da retomada de todos os nossos segmentos e a resiliência de todas as empresas investidas pela Simpar. Mesmo aproveitando as oportunidades de crescimento e de consolidação em todos os segmentos das empresas que controlamos, fazendo o capex necessário, crescendo e consolidando as companhias, tivemos uma redução na nossa alavancagem de 3,9 para 3,3 no terceiro trimestre de 2020. É o menor índice dos últimos 10 anos, alinhado com o nosso planejamento estratégico. Aqui ainda na página 3, vocês têm o número de uma forma mais detalhada, o que mostra o crescimento do nosso EBITDA e a diminuição da nossa alavancagem, conforme já disse, a menor dos últimos 10 anos, alinhado com o nosso planejamento estratégico, em linha com o que temos falado com o mercado, a redução trimestre após trimestre. Queremos trabalhar, e nosso objetivo é por volta de 2,5 vezes, podendo chegar até 3 vezes pontualmente para algum movimento estratégico que faça parte. Ainda aqui na página 3, com um lucro líquido de 96 milhões no terceiro trimestre de 2020, que significa uma margem de 3,7%. Agora, então, na página 4, falamos um pouco da governança, de alguns dos nossos executivos que representa mais de 25 mil colaboradores, os quais têm sido fundamental para essa transformação empresarial e para o nosso desenvolvimento. Falamos também dos nossos times aqui independentes, pois preservar valor, modelo de gestão, atração, formação e retenção de gente, que é o nosso maior diferencial e um dos compromissos da Simpar. Você tem aqui, então, as 6 companhias, a qual estão aqui os seus principais executivos. Você tem embaixo de cada companhia o número de colaboradores que tem, que somam os 25 mil. E gostaria de fazer um comentário, como, por exemplo, na logística, nós temos mais de 114 gerentes que têm mais de 10 anos de tempo médio de companhia. E você pode ver aqui como Movida com 3 anos, com 5 anos. Isso é o nosso maior ativo e o nosso maior valor. Quando nós falamos do nosso conselho de administração, nós temos os conselheiros representantes do controlador e temos os independentes, conforme vocês podem ver, e sempre buscamos conselheiros que se complementem e que nos complementem. Eu diria para vocês, se não fosse esse modelo de governança criado e esse nível de conselho e dos conselheiros independentes que nós temos, jamais nós estaríamos vivendo um momento como esse e preparado para um novo ciclo de desenvolvimento. Quando nós olhamos esses comitês, criados por esses conselhos, alguns comitês que são obrigatórios por lei, mas outros que não são, mas que têm contribuído de uma forma fantástica com o nosso desenvolvimento, essa é uma lâmina que ela representa a nossa governança, os nossos mais de 25 mil colaboradores e os nossos times de conselheiros e membros de comitês independentes, que nos dá a base e a sustentação para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento que, com certeza, nós acreditamos gerará mais valor para os acionistas, para a sociedade e criará relacionamento de mais longo prazo com os nossos clientes e a realização da nossa gente e de toda a nossa equipe. Agora, então, passo a palavra ao Denis, que vai falar para vocês dos principais números financeiros de cada companhia e consolidado no nosso terceiro trimestre. Faz favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, falo aqui um pouquinho dos destaques das empresas controladas pela Simpar com base no terceiro trimestre de 2020. Começo aqui pela JSL que agora atua com foco exclusivo em logística desde a conclusão da nossa reorganização. Ela apresentou um lucro líquido da operação de logística de R$ 25 milhões, 12% na comparação ano contra ano, demonstrando o claro início de recuperação dos volumes na comparação com o segundo TRI em função dos impactos do Covid. Neste mesmo trimestre, ela executou 2 aquisições que ainda não estão formalmente incorporadas nos resultados do terceiro trimestre da logística. Quando combinamos o lucro líquido da JSL Logística, da Fadel na razão de 75%, da Transmoreno na razão de 100%, lembrando que estas duas não são números auditados, teríamos então um lucro líquido combinado de 41 milhões, que já mostra um incremento de tamanho importante dentro desse processo de expansão orgânica e de M&A. Tivemos também
um evento importante que foi o IPO, realizado em setembro, que captou cerca de 700 milhões de reais para a JSL Logística, além do fato de que o CAD aprovou sem restrições as aquisições que eu mencionei. Passamos então para a Vamos, e Vamos, que já reportou seus resultados lá no dia 30 de outubro, ela continua a apresentar uma forte resiliência e continuidade do seu crescimento. Quer dizer, ela atravessou todo o período do Covid e continua seguindo o seu caminho, resultado de um posicionamento único no mercado em desenvolvimento. Então, com isso, o backlog dela atingiu 2,9 bilhões de reais, 34% maior que no encerramento do ano de 19. Com relação ao EBITDA, ele cresceu 28% no terceiro trimestre, na comparação anual. Isso resultado não só do segmento de locação, que teve um aumento de margem de 5,7 pontos percentuais, mas também por uma excelente performance das concessionárias, que teve um aumento de volume e uma expansão de 2 pontos percentuais de margem. Tudo isso junto nos deu um retorno sobre o patrimônio de cerca de 31%, uma expansão de 5,7 pontos percentuais em relação ao que a gente entregou no ano de 2019. Passando então para a Movida, tudo tem melhorado muito mais rápido do que o esperado e nos deixa muito otimista com a demanda à frente, sempre tão focada no seu cliente. O RAC apresentou uma taxa de ocupação recorde de cerca de 83%, o GTF continua a demonstrar a sua resiliência e gradual crescimento, Seminovos teve um ticket médio recorde atingindo R$ 45 mil, 12% de crescimento no ticket médio de venda ano sobre ano. E quando olhamos para frente, pensando tudo que a Movida já realizou, tanto na contribuição para a transformação do mercado de locação, quanto o ajuste das suas operações e o enfrentamento do Covid, estamos extremamente confiantes que temos adiante a possibilidade de um crescimento muito mais forte do que aquele que foi verificado nos últimos anos. Com isso, eu gostaria de levar para o próximo slide, onde a gente dá continuidade aos comentários, falando aqui da CS Brasil. A CS Brasil tem sido um case de transformação de rentabilidade a partir da mudança do foco no seu portfólio. Então, tivemos um crescimento de 14% da receita líquida, onde nos serviços de gestão e terceirização de frota, que tem sido o seu foco, mas quando você compara com a evolução do lucro operacional, você percebe a importância e o valor desse foco que tem sido dado na CS Brasil. O lucro operacional cresceu 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram conquistados mais 3 mil veículos para a base de novos contratos de gestão e terceirização de frotas, que ainda estão por performar, e o lucro líquido ele cresceu 6%, mesmo com maior dívida líquida em função da reorganização societária. Isso é aquilo que a gente disse, que aqui não havia nenhuma dívida líquida e a gente colocou a dívida certa no lugar certo. Então, a partir do dia 30 de dezembro do ano passado, ela então passou a ter uma dívida líquida que está refletida nessa alavancagem de 2,4 vezes. Aqui à direita, então, no centro da página, temos a Original. A Original apresentou um excelente resultado nesse terceiro trimestre. O volume de veículos vendidos no varejo foi cerca de 3 vezes maior na comparação anual, totalizando 2.700 unidades. O ticket médio também evoluiu bastante, foi 11% maior, atingindo a média de R$ 55 mil. Com isso, o lucro líquido de R$ 5 milhões foi o maior dos últimos 10 trimestres e que nos entrega um retorno de capital investido na base anualizada, com base no terceiro trimestre de 2020, de quase 24%. Então, realmente, aqui ela performou muito bem. E aí, aqui à direita, nós temos a BBC, que são as nossas iniciativas não tão recentes como o caso da leasing, mas mais recente no caso da conta digital, onde, no caso da leasing, a carteira de crédito cresceu 5%, totalizando R$ 175 milhões, destacando que a inadimplência permanece estável no terceiro trimestre, ante a trimestres anteriores, e que a BBC Digital cresceu 11 vezes na comparação ano contra ano, e a gente está se preparando para ter aqui uma aceleração ainda muito mais importante do que essa que a gente já entregou até aqui. Acreditamos muito na sinergia da BBC Digital
junto às outras plataformas de negócio que nós temos. Eu gostaria então de passar para a próxima página, slide de número 7, onde eu falo um pouquinho do endividamento da Simpar em bases consolidadas, né? Nós temos aqui à esquerda o cronograma de amortização da dívida, é um cronograma bastante confortável, incluo nesse comentário o fato da gente ter uma excelente liquidez, 5,2 bilhões. Nós acreditamos que o pior realmente já passou, mas de vez em quando a gente vê algumas pessoas com alguma incerteza em relação a uma possível segunda onda afetando, mas é importante frisar que nós temos uma liquidez bastante confortável, por exemplo, medida aqui pelo índice de cobertura em relação ao curto prazo, dá 3,2 vezes o que vence no curto prazo, ou olhando assim de uma forma extensiva, que ela chega a cobrir o nosso endividamento até 2022. Né? Então, isso é uma posição muito forte que ainda pode contribuir para qualquer repique. Não havendo repique, a gente vai estar trabalhando na otimização desses níveis de caixa, já assumindo um cenário de mais estabilidade, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui do lado direito, a gente demonstra que a gente continuou a usufruir de uma queda do custo médio da dívida líquida após impostos, que atingiu 3%, né, no final de setembro. Né? Há um ano atrás, isso estava em 6%. Quando a gente olha a nossa composição dos índices, a gente está reportando uma dívida líquida sobre EBITDA adicionado, que é usado nos covenants locais, de 1,5 vezes, onde o máximo seria 3,5. Lembrando que o conceito aqui é de manutenção. A gente está reportando um outro indicador de EBITDA adicionado sobre juros líquidos, que também é usado localmente, de 12 vezes, onde o mínimo seria 2 vezes, e aqui o conceito também é de manutenção. E a gente está reportando uma dívida líquida sobre EBITDA, que é usado para os bonds no exterior, de 3,3 vezes, que é o menor patamar dos últimos 10 anos, em linha com o que nós temos dito, que dentro do nosso planejamento, a ideia é ir entregando uma contínua e gradual desalavancagem do grupo, como o Fernando já frisou no início dessa apresentação. E aí, lembrando que aqui o máximo permitido pelo covenant dos bonds é 4,4, estamos com 3,3, mas aqui o conceito é de incorrência. Aqui ao lado direito a gente mostra um pouco da composição do endividamento consolidado e de holding com base em 30 de setembro. A gente tem uma dívida bruta, então, de 12,8 bilhões de reais, com caixa de 5,2, resultando numa dívida líquida de 7,6 bilhões de reais em bases consolidadas. Quando olhamos a holding, o CNPJ exclusivamente isolado da Simpar, a gente tem uma dívida bruta de 3,8 bilhões e um caixa de 2,2 bilhões. Característica dessa dívida bruta é um vencimento a partir de 2024 e conta com extrema liquidez de 2,2 bilhões, como a gente está demonstrando aqui. O resultado disso é uma dívida líquida de 1,5 bi. Lembrando que esse CNPJ é dono de 2 ativos que têm valor de mercado por serem companhias abertas e que hoje somam cerca de 5 bilhões de reais em valor. E, além disso, ela controla 100%, 44% do EBITDA que nós reportamos. Então, é uma posição extremamente confortável, lembrando que as empresas controladas pela Simpar, seja uma empresa aberta ou não, 100% controlada pela Simpar, representa 44% do total do EBITDA reportado e todas elas têm uma situação de alavancagem extremamente sob controle que permite, inclusive, que elas continuem se expandindo. Então, realmente, é uma transformação com base em tudo que foi feito ao longo dos anos, entre construir e administrar esse endividamento, trazendo a alavancagem para baixo, que nos coloca numa posição extremamente confortável. Gostaria de passar, então, para o próximo slide, só para dar um flash do que foram os investimentos feitos pelo grupo no terceiro trimestre e no acumulado dos 9 meses. Quando a gente olha aqui no slide número 8, à esquerda, você nota que todo o nosso investimento está realmente em cima de ativos extremamente líquidos, né? Veículos leves, caminhões, cavalos. Né? Isso totalizou um investimento bruto no terceiro trimestre de 1 bilhão e 400, que líquido de 819 milhões de reais em venda de ativos resultam num capex líquido de 571. À direita vocês podem ver que na análise do grupo,
comparando o CAPEX líquido do terceiro trimestre de 2020 com o CAPEX líquido do terceiro trimestre de 2019, a maior demanda no terceiro trimestre por CAPEX foi da Movida, refletindo aí a retomada do seu mercado, seguido por Vamos, e aqui a gente também aproveita para destacar o quão baixo é a demanda de CAPEX da JSL Logística, que predominantemente está operando na modalidade leve em ativos, ou no inglês, como é conhecido, Asset Light. Tá bom? E aqui vocês têm, então, a ratificação do que eu acabei de falar, quando vocês olham as figuras nos 9 meses. Né? Então, de novo, você tem as maiores demandas em cima de Movida e Vamos, do ponto de vista de CAPEX líquido, aqui abaixo à direita, e a JSL permanece como a menor demanda mesmo na análise acumulada. Né? E com isso, no acumulado dos 9 meses, o investimento líquido foi de 1 bilhão e 364 milhões de reais, 9 meses de 2020. Eu gostaria então de passar para o próximo slide. No próximo slide a gente dá um flash sobre retorno e alavancagem. Na outra esquerda a gente começa mostrando o retorno do seu capital investido das controladas, baseada nos últimos 12 meses, levando em consideração, obviamente, não podia ser diferente, o impacto do Covid. Então, por exemplo, começando com a JSL Logística aqui, que está apresentando 7,3% de ROIC nos últimos 12 meses, eu digo para vocês que quando a gente olha o terceiro trimestre analisado, ela rodou a 8%. E aqui no acumulado vocês veem a sequência com Movida 7,7%, Vamos, que tem passado como uma rocha e continua a entregar os seus consistentes retornos acima de 11%, deu 11,5%. CS Brasil também, que tem seguido o mesmo padrão de Vamos e demonstrado bastante resiliência pela mudança do portfólio de atuação, entregou 9,4%. A Original, 8,9%. A BBC Leasing Digital, 22% de retorno de capital investido. Quando a gente olha a consolidação disso tudo dentro de Simpar, então a gente demonstra aqui uma evolução gradual em virtude do nosso foco nos retornos até 2019. Né? Então a gente saiu de 6,1% em 2016, que ainda era um ano recessivo, atingiu 9,9% em 2019 e agora entregou 7,8%, obviamente impactado pelo Covid. No quadro abaixo, a gente demonstra que todo o investimento que a gente vem fazendo ele é um investimento assertivo do ponto de vista de geração de caixa futura. Né? A maior parte da Simpar, cerca de 80%, são atividades baseadas em contratos. Então, a gente investe, o fluxo de caixa gerado ele tem bastante assertividade. Com isso, e em linha com o que a gente vem falando para vocês, a gente demonstra que nosso investimento gerou resultado, ou seja, nós evoluímos de um EBITDA consolidado de 1 bilhão para 2,2 bilhões nos últimos 12 meses do terceiro trimestre, né? Mesmo com o Covid, superando já o ano de 19, e trouxemos a alavancagem, que no final de 16 era de 5 vezes, para 3,3 vezes no final do terceiro trimestre de 2020, que, como eu falei, é o menor nível nos últimos 10 anos, e a gente tem como meta continuar reduzindo isso para abaixo de 3 vezes. Com isso, então, gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Agora, então, para finalizar, nós falamos um pouco das oportunidades e das estratégicas. Você tem a JSL Logística com grande oportunidade de crescimento, seja através do segmento orgânico, seja através de consolidação de M&A, enfim, extremamente fragmentado o segmento de logística, e nós estamos preparados para fazer essa consolidação e termos ainda mais escala e mais sinergia, e com isso contribuir ainda com a melhoria dos seus resultados. Temos a Vamos, que ela é uma empresa líder no seu segmento, com um posicionamento único e diferenciado, seja pelas concessionárias, pela loja de seminovos, ou pela escala que ela tem na compra de ativo e no seu modelo de gestão, contribuindo muito para o seu resultado, e a resiliência da sua receita e do seu crescimento mostra como ela tem se desenvolvido. Não é uma ilha da fantasia, mas é um mercado extremamente incipiente, e ela com um posicionamento único e diferenciado. Quando falamos da Movida, tem crescido, a substituição do carro próprio pelo uso tem dado a ela uma grande oportunidade, e ela está preparada com crescimento, com infraestrutura, com capital, com gente e o melhor de tudo, com seu DNA de equipe, de servir, de encantar o cliente,
para entrar num novo ciclo de crescimento e desenvolvimento extremamente diferenciado, porque teve o seu crescimento, teve o seu desenvolvimento, teve o seu aprendizado e agora tem as bases construídas para um novo ciclo no mercado de grande potencial e estamos preparados para esse desenvolvimento. A CS Brasil, quanto mais o setor público busca melhoria, mais oportunidade tem da CS Brasil se desenvolver e o crescimento e a melhoria dos retornos dela tem mostrado isso. As concessionárias de veículo original, um negócio menor nosso, mas extremamente sinérgico entre as nossas companhias que tem se desenvolvido e melhorado muito o seu resultado. A BBC, temos a companhia de leasing e a conta digital. Ela serve aos clientes das nossas companhias, contribuindo com a sua fidelização, mas o seu foco principal, sem dúvida nenhuma, é termos uma aliança cada vez mais com o caminhoneiro, com os motoristas de aplicativo, contribuindo com o desenvolvimento dele e com a melhoria dos serviços dele para as nossas companhias. É isso, gente. Somos muito felizes com tudo que nós temos feito, mas a nossa maior felicidade é nos ver preparados pela nossa governança, pela nossa equipe, pelos nossos principais líderes, para usufruir de um novo ciclo de crescimento, mas agora usufruindo das bases que foram construídas e contribuindo com isso muito com a melhoria dos seus resultados. Muito obrigado e quero abrir agora então para perguntas e respostas para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado ao longo da apresentação. Mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Fernando Abdala, do JP Morgan. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Oi, bom dia, Fernando. Bom dia, Denis. Eu tenho duas perguntas sobre a Vamos. Primeiro, entender como que foi a performance da divisão de seminovos, né, durante esse trimestre, durante a pandemia. A gente sabe que os seminovos ele tem um pouco menos de relevância na Vamos quando comparado ao aluguel de carro, mas mais para entender como que está sendo a performance dessa divisão nesse ambiente que a gente está vivendo. E a segunda pergunta, ainda nessa linha, é entender se esse impacto que a gente está vendo na produção das montadoras tem impactado o segmento de caminhão também, né? A gente tem visto que tem atrapalhado um pouco o crescimento do segmento de aluguel de carro. Queria entender se isso está acontecendo em caminhão também. Obrigado. Bom dia, Abdala. Aqui é Fernando. Bom dia a todos. Abdala, os seminovos da Vamos têm sido, como todos os seminovos, um negócio impressionante, excelente o desempenho dela. Para você ter uma ideia, eu acredito que hoje nós temos o estoque, considerando máquina, tudo de seminovos, menos de 2 meses e meio, o que já chegou a ser perto de 5 meses e pouco, dependendo, muitas vezes você tem alguns contratos que você tem uma devolução, e você tem um tempo para venda. Isso chegou a ser 4 meses e meio, 5 meses de estoque. Hoje você tem menos de 2 vezes e meia. E mesmo assim, algum ativo pode ter um giro menor. Você tem ativo que está faltando nas lojas. Isso é um exemplo. Por exemplo, são os caminhões. Está faltando na loja de seminovos. Se tivesse muito mais caminhões, teria realmente muito mais venda. Os ativos nós temos de máquina com um giro menor um pouco, é mais máquinas do que os caminhões. Isso significa, inclusive, que o preço dos seminovos tem subido bastante, o que contribui, inclusive, quer dizer, contra a depreciação, até a gente podendo rever alguma coisa desse tipo no futuro com essa tendência. Falando isso, é lógico que o caminhão novo também está em falta. O que aconteceu no automóvel também aconteceu nos caminhões. O ecossistema da indústria da autopeça tem mais dificuldade de voltar à cadeia como um todo para ter grande produção. Isso fez com que o preço do novo tenha subido, por causa do dólar, consequentemente, conforme eu disse há pouco, usado também. E mais uma vez, a Vamos, a equipe dela foi extremamente estratégica, quer dizer, orientada pelo Conselho, de antecipar aquela compra que vocês viram como ninguém estava comprando. Então, ela tem a oportunidade, quer dizer, de usufruir, quer dizer, do que ela já comprou, e tem no planejamento dela, com tranquilidade, uma aliança com as montadoras já acertada, algumas já concretizadas, do qual nos dá tranquilidade de que para Vamos não faltará caminhão, já está isso negociado com muita tranquilidade. E em condições que a gente também acredita extremamente favoráveis para que ela continue com o seu retorno ou até melhorar o retorno, e mais do que isso, que é o principal, atendendo os seus clientes conforme ela vem atendendo, faz uma grande diferença. E por que ela tem essa diferença, Dala?
Porque ela tem no portfólio já uma série de caminhões que vão vencendo os contratos. Ou ela pode antecipar a substituição desses caminhões. Então, ela pode, sim, tomar a decisão de comprar volume muito maior programado para receber nos próximos 12, 18 meses, porque ela tem a certeza de que ela precisa para o mercado, e se o mercado ou aquilo que o mercado não consumir, ela consegue antecipar a renovação dela e vendendo usado, inclusive, num momento de condições até acima daquilo que a gente esperava. Esse é o momento que a gente tem vivido quando a gente fala de Vamos, sem comentar que tudo isso, lógico, que contribui também para o resultado das concessionárias da Vamos melhorar ainda mais, contribuindo com o retorno dela, conforme pode ser visto na divulgação do resultado. Ok? Tá ótimo, Fernando. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, de Bradesco BBI. Por favor, Vitor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeiro, vocês mencionaram, né, essa questão da redução de alavancagem, né, com o target de chegar em 2,5 e agora no terceiro TRI rodando na casa de 3,3. E pensando, né, na estrutura organizacional do grupo, né, vocês conseguiram fazer o IPO da JSL Logística agora no meio do ano. Queria entender como que está a visão de vocês, né, para a possibilidade de fazer o IPO das outras divisões. E a segunda pergunta com relação a Transmoreno. Se vocês acham que depois da conclusão dessa aquisição, a Transmoreno, além dela gerar valor, né, dentro da JSL Logística, mas que ela também pode ter um papel relevante na gestão de ativos da Movida e da Acesso Brasil. Obrigado. Oi, Vitor, é Denis. Eu vou passar a palavra aqui para o Fernando, do ponto de vista mais estratégico, mas eu só queria aproveitar para fazer o seguinte comentário, né? Que a gente demonstrou aí a gradual redução da alavancagem conforme a gente tem sido vocal para o mercado, e essa continuidade, ela, no nosso planejamento, ela não passa necessariamente por um movimento de capital. Eu sei que você associou aí ao IPO da logística, que é um fato. Eu vou passar aqui para o Fernando no que diz respeito a Vamos, mas na nossa visão, no médio prazo, a gente vai alcançar esse objetivo de estar operando abaixo de 3 vezes de forma orgânica, sem abrir mão das oportunidades de crescimento que a gente enxerga em cada um dos nossos negócios. Mas eu passo aqui para o Fernando para falar da questão da Vamos. Okay. Depois eu vou pedir para você, só a gente voltar na questão da Transmoreno, Movida e CS, eu acabei aqui me confundindo talvez na pergunta, mas vamos lá. Só reforçando que o Denis comentou também como acionista, mas também como executivo, com missão dada para nós pelo Conselho da Simpar. E nós temos falado isso para o mercado como um todo, uma missão de andar abaixo de 3 vezes a nossa alavancagem. Gostaríamos de pretender mandar por volta de 2,5 vezes para ter esse pulmão para ir a 3 vezes. E nós estamos olhando isso sem nenhum movimento de IPO novo ou qualquer coisa assim, é lógico que isso antecipa. Nós estamos olhando isso nos próximos 12 meses abaixo de 3 vezes de uma forma orgânica. Basta ver que nós estamos começando a colher o fruto, o terceiro trimestre mostra isso, de tudo que a empresa tem feito, e isso tem um pedaço que entrou do IPO da logística, mas tem uma grande parte que isso é fruto de todo o café que a estrutura das empresas preparada e com isso melhorando o seu retorno e o seu resultado. Quando a gente fala de IPO de companhias, quer dizer, a gente não descarta pensar em fazer um movimento com a Vamos, vocês sabem disso, mas a gente sempre tem dito que muitas vezes diferente de alguma coisa, esse não é o nosso objetivo. Esse vai ser o destino na hora que isso for possível. A gente não trabalha 24 horas para isso. Depende do mercado, depende do momento, depende do governo, depende de segurança, depende de estabilidade. Mas sim, faz parte do nosso planejamento um momento acessar. Agora ou daqui a pouco não dá para a gente prever. A gente como hold, como a Simpar, tem várias estratégias. Por exemplo, você ver o que aconteceu com a logística, que era um negócio que o mercado não tinha essa percepção. E veio a logística antes da Vamos, porque ela estava pronta e teve essa oportunidade de fazer esse movimento. Então é isso, no futuro pode acontecer sim, mas não tem sido o nosso planejamento sendo forçado ou tendo que fazer para os outros movimentos que a gente pretende fazer. Quando você fala da Transmoreno, se você pudesse me repetir a pergunta, eu te agradeço, porque eu me perdi um pouco. No caso da Transmoreno, né, depois de concluir a aquisição, se de repente ela pode ter um valor estratégico também na
movimentação de ativos, né, da Movida e da Acesso Brasil, pensando desde a da questão do carro novo, né, mas também na gestão do seminovo, para tentar vender o carro com uma rentabilidade melhor. Perfeito, vamos lá, Vitor. Não, quer dizer, nós temos negócios realmente nossos completamente independentes e cada empresa tem que se desenvolver com o seu mercado. Por mais que a Movida, a Acesso Brasil, pode ter carros seminovos, pode ser sim que a Transmorena faça alguma coisa para ela, mas não faz parte do planejamento da Transmorena nenhuma nossa empresa trabalhar de uma empresa para o outro. Isso pode acontecer se tiver o caso. Mas se você tem no Brasil uma falta de um serviço de uma forma organizada para fazer movimentação de seminovos no Brasil, como todo tem sim, uma falta nos Estados Unidos, você tem empresa que vive enorme, gigantesca de carro, de transporte de veículo, que vive muito só dos seminovos. É outro mercado, é outra escala, mas a gente vê essa oportunidade com o mercado como um todo, mas não em cima de empresas par nossa ou entre as companhias. Em compensação, na Transmorena, a gente acha que também tem a oportunidade de melhorar muito, agregar mais valor ao serviço que ela faz hoje. Eu confesso para você que, para nossa surpresa, foi agora acabou de se concretizar aí com o CAD, enfim, fechar o aumento do close, mas já começa uma conversa da nossa equipe junto à montadora, para ver o que pode fazer melhor, o que ela teria de mais demanda, e tem sim vamos dizer, um desejo, uma ansiedade de ver novos serviços nessa operação. E a Transmorena está preparada para isso, e nós também estamos trabalhando na Transmorena para ver o que a gente pode contribuir e fazer melhor, e ainda mais com o caminhoneiro. Enfim, é isso que a gente acredita que a gente possa contribuir, muito mais que qualquer relação entre as nossas companhias. Ótimo. Se eu pudesse só fazer uma última pergunta sobre a Acesso Brasil, né, quando a gente olha a operação da Acesso, ela tem também uma parte de limpeza urbana, né? Faz sentido a Acesso Brasil também olhar concessão de resíduos sólidos? A Acesso Brasil, Vitor, ela tem, vamos dizer, ela tem hoje dois braços, né? Você tem uma companhia Acesso Brasil que a gente chama da CS Frota, que hoje eu diria para você que é mais de 85%, 90% da receita deve dar mais de 80% e do resultado deve dar mais de 90% da CS. É CS Frota, que é uma outra empresa onde está os seus contratos de gestão e terceirização de frota. Eu brinco que essa companhia ele é um mix um pouco de Vamos e um pouco de Movida GTF. Um pouco de Vamos, porque os contratos, na sua maioria, são de 12, 24 meses que vão até 5 anos. Então, por isso, o prazo é longo. E um pouco de Movida, porque é veículo, é automóvel, então é o GTR. Então, isso é o caso da CS Frotas, que dá 80% da sua receita e 90% do resultado. E tem uma outra CS, sim, e essa a gente olha alguns projetos. E aí não é uma questão do projeto de resíduo sólido. Pode um dia acontecer, pode, mas não é isso que a gente tem olhado. Mas também pode acontecer. A gente olha que seja coisas de serviços, que sejam contratos de longo prazo e de menos capex, e que a vocação seja muito mais de servir e de gerar retorno através da execução do serviço do que qualquer coisa, tipo de obra, etc. Mas tem sim oportunidade e tem sido olhado em várias frentes, não é só nessa questão do resíduo. Tem várias frentes que a gente tem olhado. Na mobilidade, seja a questão portuária, pode vir a acontecer sim, e pode ser que ela olhe alguma coisa, quer dizer, quando vê a vocação é mais da logística, mais de outro segmento do que própria dela. Mas a gente tem sido, esse faz parte do nosso planejamento como Simpar, como controladora, ficar atento a essas oportunidades. Mas hoje, quando você vê a CS, 90% do resultado é de gestão e terceirização de frota. E, Vitor, deixa eu aproveitar aqui só que você comentou da CS Brasil, porque às vezes a gente fala pouco dela, mas ela tem entregue uma evolução do lucro operacional muito forte, né? Então, um exemplo disso nesse trimestre, o crescimento do seu lucro operacional versus o trimestre anterior foi de mais de 40%. Você não vê isso lá no lucro líquido, porque como essa era uma empresa que não tinha nenhuma dívida líquida, a partir do final do ano passado nós colocamos 800 milhões de reais. Então, a comparação de lucratividade, ela não está na mesma base. Mas eu queria chamar a atenção que ela tem focado nesse negócio de frota, terceirização, principalmente de automóveis de longo prazo, como o Fernando falou, e tem entregue um retorno sobre capital investido na CS Frotas
é bastante interessante e acima da média do setor, na ordem de 13,3% de retorno sobre o capital investido. Então, aproveitei aqui pegar uma carona aí que você falou na CS Brasil para chamar a atenção, porque ela tem ido muito bem. Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Alexandre Kogaki, de Eleven Financial. Por favor, Alexandre, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Vocês mencionaram na apresentação um novo ciclo de desenvolvimento, né? Queria explorar um pouquinho mais aqui se vocês já estão bolando aí alguma nova linha de negócios, né? Vamos, enfim, já tem alguns anos, vocês criaram alguns outros negócios interessantes. Se isso está aí no planejamento de vocês ou se é mais mesmo o desenvolvimento dos negócios que já estão em andamento. E aí eu queria voltar também um pouquinho no resultado de Vamos, vocês comentaram um pouco já, mas eu queria entender um pouco mais a parte de concessionárias, né, que veio com um resultado muito forte aí no trimestre, principalmente em termos de receita. Eu queria entender se esse é um novo patamar recorrente, se a gente deve trabalhar com essa base para os próximos trimestres, enfim, se puderem dar um pouco mais de detalhes. Obrigado. Alexandre, Fernando, quando a gente fala do novo ciclo de desenvolvimento, eu tenho até deixado para mensurar isso no final, mas vou aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte: nós estamos muito felizes com a finalização de um planejamento estratégico nosso, que é a criação da holding pura da Simpar. Com isso, você tem uma JSL que ficou com foco exclusivo em logística, uma companhia, a maior empresa de logística, o maior portfólio integrado, totalmente separado. Ponto. O que é o novo ciclo de desenvolvimento? Essas companhias, todos os segmentos que a gente atua, têm um grande potencial de crescimento e desenvolvimento. Eu brinco e falo o seguinte, com todo respeito, né? Nós não vendemos alguma coisa que virou moda, nós vendemos serviço que está dentro da vida das pessoas, em tudo aquilo que a gente faz, na mobilidade, na locação, é a vida real, tá certo? Porque eu não vejo nenhum serviço que a gente faz sendo substituído por um foguete nem por um rojão, com todo respeito. É aquilo lá que precisa de investir na vida das pessoas. Então, quando a gente fala no novo ciclo de desenvolvimento, você tem as empresas separadas, os executivos tocando o seu negócio. A única função que eu acumulo hoje é como presidente da logística, que faz parte do nosso planejamento ter a minha sucessão, mas a equipe que faz a logística acontecer, todas as empresas nossas com estrutura de capital definida e com grande potencial de crescimento. Então, elas vão aproveitar essas avenidas que tem, fazendo mais do mesmo e melhor, fazendo uma transformação de tamanho, de resultado e etc. É isso que a gente vê acontecendo nesse desenvolvimento dos negócios, quando a gente fala nesse novo ciclo. E realmente, mais importante ter finalizado o planejamento, que a finalização desse planejamento foi para o início do novo ciclo de uma transformação e não para o fim de um ciclo. Isso é que é o mais importante. Quando você vê os resultados da concessionária, sendo muito sincero, Alexandre, eu diria para você o seguinte: eu não vejo esse resultado para frente como um todo estabilizado, mas também não é o do passado. Por quê? Você tem aqui uma redução de custo muito grande, você tem uma melhoria de margem, você tem uma definição das montadoras de um volume certo para o varejo, para não ter sobra de carro e para ter as concessionárias representando ela de uma forma sadia. Então vai ser muito melhor os retornos e o resultado do que era, mas eu não vejo esse que você está vendo nesse trimestre, que foi pontual por toda uma euforia de falta de carro, de aumento de preço e etc. É essa forma como eu acredito, tá certo? Quando eu acredito que você está falando da original. Quando você entra para dentro da Vamos, que tem as concessionárias Valtra e Ecomax, nós fizemos uma reorganização na Valtra muito grande, então esses resultados vão se perpetuar sim, porque ali é uma questão de mudança de estrutura, reposicionamento, gente nova, diferente, tocando. Eu sempre brinco. Quando eu falo que o nosso negócio é gente, negócio ruim com gente boa, ele fica mais ou menos. Negócio bom com gente ruim não presta, não, no bom sentido. E nós realmente adequamos a volta no negócio e com gente diferente, fazendo dela um negócio muito diferenciado e é uma excelente marca e um excelente negócio. E temos a Komatsu também, que foi nomeado há pouco tempo como concessionário, que tem nos surpreendido no resultado em toda a região lá do Mato Grosso. Então, esses movimentos, quando você fala do pesado, é isso. E da original, quando eu falo de veículos leves, é pontual, mas com certeza o retorno para frente será muito melhor do que o retorno do passado. Legal, perfeito, muito claro. Se eu puder, então, só fazer um follow-up, né? Mencionou que cada empresa deve focar nas suas avenidas de crescimento. Se pudesse comentar um pouco dessa parte de consolidação em logística, né? Se tem algum dos segmentos que vocês estão vendo as melhores oportunidades,
se são, por exemplo, nos que vocês já atuam, em alguns novos, por exemplo, como foi a da Fadel, enfim, um pouco de o que vocês têm conversado e visto como melhores oportunidades. Vamos lá, tem sim, quer dizer, quando você olha, faz parte, realmente, a logística é uma companhia nossa que faz parte do crescimento dela orgânico, e quando a gente fala orgânico, a gente tem uma transformação digital que a gente está fazendo dentro dela, onde você vai trazer mais caminhoneiro, mais oferta de carga, volta a dizer, não é ser um agenciador, mas ser um operador logístico com muito mais inteligência do que a gente tem hoje. A gente tem muita inteligência hoje, funciona muito bem o nosso sistema para tudo que a gente faz e tem melhorado bastante. Mas porque a gente quer fazer de você ter uma maior oferta de carga, ser mais competitivo, trabalhar com uma margem menor e oferecendo a operação, a segurança para o cliente da mesma forma, isso a gente vai ter com a nova tecnologia que a gente está implantando até o primeiro semestre do ano que vem. Isso é orgânico. E quando a gente fala de aquisição, conforme você disse, você tem a Transmoreno, que foi um viés, e a Fadel, que foi outro viés completamente diferente. Pode acontecer coisas desse tipo, sim. Você pode ver algum movimento nosso no futuro na indústria química, por exemplo, seja no líquido, seja no e-commerce, você pode ver alguma coisa. Desde que a gente entenda que são segmentos que geram valor, fidelizam o cliente e que você possa ter bons retornos ou ter melhoria dos retornos a médio e longo prazo. E no segmento de logística, tem muita oportunidade, Alexandre, dessa execução. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Werner Roger, de Trígono Capital. Por favor, Werner, pode prosseguir. Bom dia a todos, Fernando e Denis, aí, parabéns pelos resultados, né? Em relação a, digamos, energia limpa, né, ou mesmo menores, digamos, emissões de partículas e CO2, o grupo já está olhando alguma oportunidade em biogás, ou mesmo novos veículos com gás, né, que já tem sido oferecido, inclusive ônibus também, ou mesmo híbridos com elétricos, não, ou mesmo já veículos elétricos, né, que já está começando aí a surgir alguns investimentos nesse segmento. E também em relação aos investimentos, ele falou como todo grupo, né, dado o movimento do agronegócio no momento atual, mais efeito câmbio, mais possivelmente aumento das exportações brasileiras, né, de grãos e especialmente soja e milho, o grupo está analisando oportunidades, né, em máquinas agrícolas ou relacionadas ao campo, aumentar a exposição nesse segmento, inclusive porque as empresas, né, tendem a se tornar asset light, né, os fazendeiros, as grandes companhias de farming, né, de produção agrícola, reduzem seus investimentos em ativos fixos. E eu quero aumentar a área plantada, mas sem investir em equipamentos. E também no e-commerce, né, até foi mencionado aqui, essa última milha, né, cada vez mais, digamos, urbanizada. Esse grupo pretende também aumentar sua exposição, digamos, na atuação aqui no urbano ou entre os centros logísticos e os produtores. Muito obrigado. Fernando, vamos aqui por partes tentar ver como é que eu começo a responder. Primeiro é o seguinte, eu acho que é importante dizer o seguinte, nossa companhia de logística tem a frota mais nova do Brasil e a gente trabalha muito forte os caminhoneiros para contribuir com a renovação da frota deles também. Não temos nenhum caminhão dentro da nossa empresa de logística prestando serviço para a gente, mesmo que de terceiro, com mais de 15 anos. Significa que tem uma idade média de 7,5, 8 anos. Então, com certeza, nós somos a empresa que menos polui na logística, no segmento rodoviário. Bom, quando você fala na rodoviária, você ir para o elétrico ou para o gás, a gente tem aí algumas experiências que estão dentro do gás, fazendo, uma das montadoras fazendo, mas tem que tomar muito cuidado, porque o caminhão não consegue ficar amarrado nem numa tomada e nem perto de algum lugar, ele tem que ter uma autonomia para rodar, e você precisa de revender ele para algum lugar depois. Então você tem que ter uma atenção muito grande. Em compensação, repito, nós somos a empresa, eu acredito, que menos polui no segmento rodoviário, baseado no perfil da nossa frota que a gente trabalha. E outro negócio que eu aproveito também para dizer para você, quer dizer, que é um negócio interessante, o objetivo da Vamos não é esse, mas o resultado do trabalho da Vamos contribui demais com a diminuição de emissão, de poluição, de uma forma geral, quando você vê, toda vez que ela renova uma frota, que ela aluga uma frota, ela está tirando uma frota mais velha da rua e tem uma frota mais nova que produz mais, então ela contribui o resultado dela. Quando você fala da Movida,
é importante, quer dizer, o presidente da Movida, o Renato, acabou de anunciar, né, quer dizer, uma aliança com a Nissan, com um veículo, vai ter exclusividade desse veículo elétrico. Isso a gente acredita muito, nem como um negócio, mas é o início, uma aliança, uma compra de mais de 50 carros, aí chegando a mais de 100, e preparando as lojas, é uma forma de a gente, inclusive, contribuir institucionalmente e criar uma mania que ela tem sido a precursora de várias coisas, conforme você sabe, a pioneira, seja na digitalização, seja no acesso junto ao cliente, seja em facilitar a vida do cliente. E a gente acha que, dando a experiência para o cliente, ter a oportunidade de alugar um carro elétrico, esses carros, a princípio, a sua grande maioria serão todos só aluguel diário, para que as pessoas físicas realmente percebam que a gente contribua com isso. A gente acha que é até uma questão de sustentabilidade social, nossa obrigação contribuir com esse despertar do carro elétrico e, através da Movida, a gente está fazendo isso. Saindo um pouco dessa questão, indo para a questão do agronegócio, você tem toda a razão. Nós não só reorganizamos a Valtra, como estamos aí com uma aliança muito maior com a Valtra e passando a analisar outras coisas. Por exemplo, passamos a representar em uma região importante as máquinas Fendi, que é considerada a maior e melhor de mais tecnologia máquina do setor agrícola para soja e etc. Então, isso está dentro da Vamos. Estamos discutindo uma outra região grande com a Valtra. Enfim, nós estamos crescendo muito no segmento de concessionária dentro do agronegócio e em aluguel de máquinas também dentro da Vamos. E a Vamos faz parte do projeto dela, vender alguma coisa com manutenção, garantindo a disponibilidade também. A mesma coisa que ela faz com caminhão, fazer com máquina. Mas está fazendo de uma maneira muito palpável ainda com a aliança, porque tem o risco do custo de manutenção, tem um aprendizado. E a gente se preocupa muito com a entrega da qualidade no cliente. Mas faz parte, sim, você tem razão. Por isso que nós estamos crescendo no negócio de máquina, não só no aluguel, mas na concessionária, e de oferecer um serviço dentro da fazenda do cliente, de uma manutenção de pós-venda muito diferenciada. Quando a gente fala da última milha, finalizando aqui também, velho, quer dizer, a gente olha a última milha sim, mas eu vou te ser sincero, só vou te dar um número. Você tem empresa trabalhando no e-commerce com R$6, R$7 pagando por entrega. Isso eu diria para você que é uma distribuição urbana que você não consegue agregar valor nem para o cliente que te contrata e nem para o acionista. Em compensação, você tem a Fadel já trabalhando com alguns clientes no e-commerce, já com aliança com alguns clientes da própria EJSL, e a gente trabalha, tem uma vantagem grande, que a gente trabalha muitas vezes por detrás de todo o back-office do e-commerce. Então, quanto mais o e-commerce cresce, mais a gente pode estar dentro do armazém de um cliente, e a gente faz esse tipo de operação hoje. A gente tem olhado o e-commerce e vai continuar olhando pontual que a gente consiga agregar valor. E quando você vê, tem me perguntado muita gente, por exemplo, o Mercado Livre comprou avião, a outra varejista grande está entrando em negócio de logística. A gente acha que isso contribui. Quanto mais gente boa e que tem governança vier para o setor de logística, mais você melhora o setor de logística e faz uma competição, uma estruturação mais sadia. E por a JSL e por o grupo Simpar como um todo estar preparado com vários braços, consegue usufruir desse desenvolvimento do e-commerce em vários segmentos, seja alugando carro, seja operando, seja executando o serviço através das nossas empresas. Então, tentei aqui pontuar os 3 assuntos que você... Se tiver alguma dúvida a mais, fico à disposição. Só abusando aqui, Fernando, muito obrigado pelas explicações. A Movida teve um resultado excelente, né, pelo menos na nossa visão, e nós vimos nos últimos dias várias notícias relacionadas às montadoras, hoje como a Toyota, entrando nesse segmento, né? Quer dizer, no nosso ponto de vista, eu acho que não é um negócio da montadora. Seria mais interessante montadora vender carro, né, para as locadoras do que competir. Uma visão de vocês, né? Porque assim, pesou muito, eu acho que pesou no papel, sem nenhum motivo, pelo menos fundamental, é muito mais uma narrativa do que um fato. Só que tem uma visão de vocês a esse noticiário aí. O que vocês pensam sobre isso? A gente presta muita atenção no que o cliente deseja e o que o nosso concorrente faz, para ver sempre tentar buscar fazer o melhor. Mas a gente acredita muito que o diferencial nosso é a nossa gente. Então, nós não estamos muito preocupados com o que o concorrente a forma como ele executa. A gente acha que o mercado está aí, se a montadora ou qualquer outro que vier, é sempre bem-vindo e a gente vai continuar abraçado da nossa gente e cuidando do nosso cliente. E acho que a gente já mostrou isso, como é que a gente entrega os retornos e qual que é o nosso DNA. Eu acho que o grande diferencial nosso do DNA é a nossa vocação por servir
e gerar resultado, muitas vezes com dinheiro do mercado, do terceiro, enfim, e fechando esse ecossistema, contribuindo e gerando valor para a nossa companhia, como consequência para os acionistas. A gente viu esses movimentos da montadora fazendo isso. A gente acha que eles vão fazer disso muito mais um laboratório do que pensar em botar 5, 6 bilhões de capex numa atividade dessa, que não é o negócio da montadora, né? Mais do que isso, não é questão de colocar o capex, é questão de você ter o giro do ativo. Eu nunca vi as montadoras ter uma rede de concessionários para girar, exatamente para não ter o risco do seminovo, para não ter o risco do varejo, para não ter o risco todo. Então, se ela nunca fez a distribuição do que é dela, para bancar o que é dela, eu não acredito que ele vai fazer um negócio para ficar com ativo alugado total. Mas pode ser que desse novo normal que existe para frente, isso aconteça. Mas a gente acredita que vai ter espaço para ela e vai ter espaço sempre para nós. E o diferencial será as pessoas através do giro do ativo, da compra, da ligação com o cliente e com a montadora. Nós temos uma relação com todas as montadoras extremamente importante, extremamente boa, sadia, com muita agilidade, com muito respeito. Por isso que nunca faltou carro, nem caminhão, nenhum ativo para a gente. Então, se eles vierem para o mercado, eu acho que vai ser bom ter um aprendizado para eles e para nós também, quem sabe, faça a gente correr mais e sempre contribui para a nossa melhoria do dia a dia. Muito obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. Bom, eu vou aproveitar aqui, enquanto os senhores avaliam, se querem fazer mais perguntas, para responder o que veio pela internet. Eu tenho uma pergunta da Iris Baldo, da BBDTVM, que é o seguinte: gostaria de entender o aumento dos custos de serviços do consolidado da Vamos, que aumentou 18,4 pontos percentuais mais do que a receita de serviços. Muito bem. Iris, aqui o que acontece é uma questão de mix. Como a gente falou lá na introdução, o EBITDA nominal da Vamos cresceu 28% no terceiro trimestre, na sua comparação ano contra ano. Mas isso é composto tanto por um incremento da locação, que teve um aumento de margem de 5,7 pontos percentuais, mas também por essa expansão no volume de vendas, que o seu custo está na mesma linha de serviços, de vendas que foi forte, e que também mostrou uma expansão de margem de mais de 2 pontos percentuais ano contra ano. Então, é uma questão do mix entre a combinação de um incremento mais veloz na parte concessionária, mas a continuidade do crescimento na parte da locação. Ok? Se eu puder continuar aqui, tem uma outra pergunta, e essa pergunta eu vou passar para você, Fernando, é do Renan, que diz o seguinte: você pretende abrir capital das outras empresas não listadas ou alienar participação da JSL e Movida em bolsa? Vamos lá. Conforme a gente comentou agora há pouco, quer dizer, nós temos a Vamos, que é público, nós já avaliamos isso algumas vezes e podemos no futuro avaliar, né? Quer dizer, então esse é o nosso posicionamento. Quando a gente fala da JSL, eu entendo que a JSL e a Movida já está listada e as ações estão em bolsa. Eu não sei se esse termo significa alguma outra pergunta ou não. Quer fazer um pouco mais? Para nós estamos extremamente felizes dentro do plano de negócio nosso, já está feito o que nós queríamos fazer. Quando você olha a logística, faz parte sim, tem um crescimento orgânico e através de M&A. Se em algum momento a gente precisar ir ao mercado para continuar executando os M&A nossos, nós vamos, dentro da gente querer andar abaixo de 3 vezes a alavancagem, 2 vezes, então faz parte do planejamento ir, dar mais liquidez e fazer movimentos dessa natureza que contribuam para os M&A e para a geração de valor. Mas hoje, não tem nenhuma empresa nossa, a estrutura de capital está toda ela definida, inclusive da Vamos, com muita tranquilidade para fazer o seu plano de negócio. E nós temos, inclusive, não é esse o papel dela, o papel nosso é contribuir como a holding, como controladora da gestão dos nossos negócios, mas também suportar o crescimento através da holding, se em algum momento for preciso, para que as empresas se desenvolvam e não percam as suas avenidas e janelas de oportunidade que tiver de crescer e se desenvolver. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, então antes de entrar para a consideração final, vocês desculpem, mas só tem uma pergunta do Guilherme, para não deixar nenhuma pergunta sem resposta. É sobre se a Original pode avaliar, sim, algumas aquisições
de concessionária, alguma coisa desse tipo. E nós não descartamos, não. Nós não descartamos. O original é um negócio, como vocês sabem, menor, extremamente complementar, e a gente pode avaliar sim. A gente acha que o Brasil tem oportunidade de consolidação no segmento de concessionária, contribuindo com a escala, com a gestão, e nós estamos inseridos dentro desse ecossistema. Enfim, agora quero partir para a finalização. Quero, em nome de todos nós da Simpar e suas controladas, as nossas companhias, as quais nós controlamos, agradecer a participação de todos vocês. Nós estamos aqui no nosso call com mais de 180 participantes, o que para nós é uma felicidade poder estar conversando com todos vocês. Nós não podemos deixar de registrar alguns pontos que eu gostaria de dividir com vocês, como é que a gente vê para frente o nosso negócio. Esse é o primeiro trimestre da divulgação da Simpar, mostrando para todos nós um grande momento de felicidade que nós estamos vivendo com essa reorganização, iniciando esse novo ciclo. Ela é a conclusão de um planejamento estratégico que nos foi dado pelo Conselho para executar nos últimos 5 anos que a gente fez essa execução, finalizando recentemente. Esse planejamento foi muito importante e nós não podemos deixar de descartar, que foi executado e foi também, sem perder o foco de todos os negócios, ocupando a oportunidade de crescimento e desenvolvimento, nos últimos 8 meses, que estavam finalizando, agredidos pela pandemia, gerando uma adversidade que nós jamais esperávamos viver. Mesmo assim, nós continuamos o nosso movimento, finalizamos a criação da Simpar, nasce a JSL, faz 2 M&A, abre o capital. Quer dizer, isso é um novo ciclo que começa a ser demonstrado para todos vocês, mas que o resultado não representa isso ainda. E qual foi o objetivo desse planejamento, dessa reorganização? É exatamente fazer movimentos como esse que vocês viram na JSL Logística. Nós temos como principal objetivo dessa reorganização, que nós estamos entrando agora, que vocês estão vendo, e os números já é resultado disso, que é a melhoria da nossa gestão. A gente é muito feliz com a maneira como a gente faz, muito grato a toda a nossa equipe, mas a gente sempre acredita que nós podemos melhorar mais. E nós temos como objetivo melhorar a gestão, ter mais agilidade, cuidar ainda mais da nossa gente, e essa reorganização permite isso, criar alianças ainda mais estratégicas com os nossos clientes. E o terceiro trimestre da Simpar é uma pequena amostra do que isso mostra nesse novo ciclo. Temos uma estrutura de capital adequada em cada companhia para poder fazer o seu desenvolvimento de forma sustentável. Vocês vão ver, sem dar um target, mas essa é a nossa meta, nos próximos 12 meses, independente de qualquer PO, qualquer movimento de ações, ser reduzido abaixo de 3 vezes a alavancagem, que é onde a gente quer andar. Então, o que nós esperamos para o próximo passo é uma transformação de todas as nossas companhias, de tamanho essa transformação, da geração de valor para os nossos acionistas, para os nossos clientes, para a nossa gente que trabalha duro, e são mais de 25 mil colaboradores, eles também possam se desenvolver, e lógico que como consequência para a sociedade, a gente acha que todo o trabalho que a gente faz tem contribuído diretamente para o desenvolvimento da sociedade da qual nós estamos inseridos. E para finalizar, não podia deixar de agradecer a todos vocês, em nome dos nossos 25 mil colaboradores. Nós agradecemos muito a todos os acionistas, a todos os conselheiros nossos de todas as nossas empresas, que têm sido fundamental em todos os nossos movimentos estratégicos, contribuindo muito para viver momentos como esse. As instituições financeiras que fazem parte da nossa história, em especial aos nossos clientes de todas as empresas controladas pela Simpar, que são fundamental no nosso desenvolvimento, tanto nos ensinamentos, quando eles nos dão oportunidade, como na oportunidade de serviço de geração de valor para todos vocês. Quero, em nome de todos os nossos colaboradores, são mais de 25 mil, agradecer a todos vocês esse momento que estamos vivendo e reafirmar o nosso compromisso, que o que vocês viram no terceiro trimestre, se Deus quiser, será ainda melhor nos próximos trimestres para frente. Muito obrigado, fiquem com Deus, obrigado pelo tempo e pela atenção de todos vocês. Tudo de bom, obrigado. A teleconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.